exaltado, glorificado, seja a glória do Santo Espírito, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que os senhores possam ser abençoados e visitados. Eterno Criador, nos dê sabedoria para compreender as tuas verdades. Eu não sei quanto dos senhores já ouviram falar que existe um versículo na palavra de interpretação infinita, de conclusão infinita. Que versículo é este? Simples. Somente aqueles que estudam a palavra sobre as revelações do Espírito são capazes de ouvir a voz do Espírito revelando, falando estas maravilhas. No livro de João 8:32, eu não vou interpretar nem 0,00 trilionésimo sobre este versículo, porque a conclusão, a interpretação desse versículo, ela é infinita. Por que infinita? Porque o processo de conhecer as verdades é um processo infinito. Quando nós paramos, deixamos o caminho. João 14, versículo 6, onde ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós deixamos este caminho, paramos de conhecer a verdade. O processo de conhecermos a verdade é um processo infinito. Aqueles que se ingressam na escola do Espírito Santo para conhecer a verdade jamais tirarão o diploma. Quanto tempo dura o estudo de teologia, um curso de teologia feito por muitos pastores? 4 anos. E muitas vezes estes pastores chegam diante do ministério querendo ministrar até para o Espírito Santo. Vejam, senhores, que em 4 anos não dá para conhecer nem 0,00% a respeito da verdade. Porque o processo do conhecimento da verdade é um processo infinito. O Senhor, o Cristo, poderia dizer: se conhecer a verdade, se conhecermos a verdade. Mas ele disse: conhecereis. É um processo que jamais
terão fim, terá fim. O meu processo de teologia espiritual já dura 42 anos. Quando que eu vou concluir? Jamais. Espero, pela graça do Criador, após terminar os meus dias aqui, continuar neste processo de aprendizado, de conhecimento na glória. Daremos um exemplo. O querubim na glória. Por quantos anos ele ensinou a verdade na glória? Professor ungido, maestro ungido, ensinador ungido. Quando ele achou que estava convicto de toda a verdade, veio para ele a maior decepção, a queda, o qual, achando que conhecia toda a verdade, se transformou no dragão, na antiga serpente, no diabo, Satanás. Então, este versículo, João 8:32, o Espírito Santo fala, revela que poderia escrever outra Bíblia, outros livros, muitos outros livros sobre este versículo. A cada dia, somos apenas leigos, iniciantes, no processo de conhecermos a verdade. Se aqueles que ministram a palavra, como os pastores, eu falo sobre os pastores, nomes de pastores, bispos, etc., porque tem um certo respeito por aqueles que têm acessado esses estudos, têm compreendido, e jamais gostaria de faltar com a verdade ou com respeito à fé dos senhores. Mas podemos dizer que dentro da grande Babilônia não tem nenhum pastor, nenhum bispo sendo ordenado pelo Altíssimo. Portanto, as ordenações, as consagrações de bispos, de pastores, dentro da grande Babilônia, são só consagrações, ordenações terrenas, nada celestial. Porque jamais o Espírito vai consagrar ou ordenar alguém para ensinar o falso evangelho, a falsa doutrina, para aqueles os quais Cristo, nosso Salvador, morreu para salvar-nos. Então, o Espírito Santo jamais irá consagrar, ordenar um pastor
Senhor para ministrar o falso evangelho que está sendo anunciado em muitos ministérios. Portanto, eu refiro com respeito aos pastores, aos bispos, porque eu não quero faltar de respeito com a fé dos senhores. Mas este processo da verdade, do conhecimento da verdade pelo Espírito, é um processo que jamais terá fim. Por que não dizermos que muitos conhecem a verdade, mas não querem ser libertos pela mesma? Muitos conhecem a verdade. Por ter passado em muitos lugares, muitos até conhecem a verdade. Até pregam a verdade. Mas muitos destes transformam a verdade em mentira. E muitas vezes transformam a mentira em verdade. Por isso que eu estou passando para os senhores esta revelação, que o versículo 32 de João 8, ele é um versículo infinito, que jamais podemos ter a conclusão, dar a conclusão desse versículo, porque este processo de conhecermos a verdade, de vivermos a verdade, de andarmos no caminho para dia após dia e conhecendo a verdade, é um processo que jamais terá fim. Então, louvado seja o Eterno. A cada dia, eu continuo mais apaixonado pela palavra, pelas revelações do Espírito, porque jamais poderia conhecer, saber que este versículo tão simples, mais falado em todos os ministérios, é um versículo de conclusão infinita. Aqueles que se ingressam na escola do Espírito Santo para conhecer a verdade, jamais tirarão o seu diploma. E aqueles que ministram a palavra, aqueles que estão diante dos templos, dentro dos templos, diante das igrejas, ministrando a palavra, deveriam se conscientizar que na escola do Espírito ninguém se forma, ninguém recebe o diploma, porque a escola do Espírito, ela é infinita. Por isso, Cristo, o nosso Salvador, disse: e conhecereis. É um processo, é uma escada a ser galgada degrau por degrau, a cada dia, sem sairmos da doutrina e sem abandonarmos o caminho que é o nosso Salvador. Que o Senhor nos dê a sua plenitude, a sabedoria do Espírito, para entendermos, para
compreendermos estas maravilhas. Vejam esses estudos. Se você gostar, compartilha com outros que precisam ouvir estas verdades também. Eterno Criador, abençoe e ilumine este homem, esta mulher, com a tua palavra, com as tuas verdades, que juntos possamos nos preparar para o breve dia. Vamos participar da água comigo? Eterno Criador, põe nesta água as tuas virtudes, o teu poder. Quem dela participar receberá bênçãos, vida e vida em abundância, para a glória do Cordeiro. Beba da água, lava o seu rosto, lava os seus olhos. E assim estaremos mais uma vez sendo abençoados. O Senhor te abençoe a você, todos que fazem parte da sua vida. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.